uva passa melhor, ué. Ih, começou o trem, ô doido. Agora, pessoal, oficialmente, boa noite para todo mundo que já entrou. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver vendo a aula gravada depois. Vamos começar esse trem aqui, porque o negócio é bom, química é a melhor matéria, já contei pra vocês. E é isso aí. Apareceu pra vocês aí, pessoal, a slide? Show de bola. Então vamos lá. Meu nome é Rodrigo. Vou dar aula de química pra vocês, a Química 2. Eu e o Dudu juntos vamos pegar a frente de química aí. E hoje nós vamos começar. E a gente já vai começar com a braba, com a química orgânica. E na hora de começar com a química orgânica, eu vou começar com um trem que vocês vão falar assim: esse cara é que tá de sacanagem comigo, né? Que é o seguinte: o que é química orgânica? Aí vocês vão olhar pra mim e falar assim: ô, tô no final do terceiro ano, eu tô fazendo um curso intensivo brabo aqui com vocês, com o Mago. Você quer me falar o que é química orgânica? Ô, gente, vou contar pra vocês um segredo. Sabe essas coisas bobas que são fáceis? Elas caem. Eu imagino que boa parte de vocês fez a prova do Enem ano passado. E vocês devem ter visto que ano passado tem uma pergunta assim, ó. O que é química orgânica? Aí, o que é química orgânica? Aí, assim, né? É a química do carbono. Acho que ninguém que está aqui tem dúvida disso. Química orgânica é a química que tem dedicado, né? Ela é dedicada aos compostos de carbono. Isso aí é a base para a gente começar a discutir a química orgânica. No Enem do ano passado caiu isso. Qual que era a resposta? A química dos compostos de carbono. Ô, gente, eu conheço uma penca de gente que marcou que é a química das comidas feitas sem agrotóxico. Porque pensou nos alimentos orgânicos e falou dos agrotóxicos. E não marcou o negócio do carbono. Ô, gente, o Enem cobra questão fácil também, tá? O Enem cobra trem bobo. Tem coisa que é óbvio, mas ele cobra. Então aqui, eu não tô falando de sacanagem, não. Vamos começar com o básico, porque às vezes o negócio é importante. O que é química orgânica? É a química dos compostos de carbono. São todos? Não. Alguns não são. Os compostos inorgânicos, os mais simples, não são compostos orgânicos, mas de modo geral, a grande maioria dos compostos feitos com carbono são os compostos orgânicos. Agora, a pergunta que eu acho legal é: por que o carbono tem uma química só para ele? O que tem de diferente dos outros? Pessoal, tabela periódica. Tem Ele cinco. faz 4 ligações? Isso, Eu Augusto, acho. essa é uma das características que ele tem, que é importante. O carbono faz 4 ligações. E ele gosta de fazer cadeias. Ele gosta de se ligar um no outro. Ele faz uma sequência enorme de carbonos. E qual vai ser a consequência disso? E por que que isso faz com que ele tenha uma química só para ele? Tabela periódica, gente, tem 118 elementos. 118. Se você tirar o carbono, os outros 117 elementos juntos, hoje, tem aí mais ou menos 500 mil compostos feitos até hoje. Se você pegar o carbono, em 2020, dado atrasado, 2020, eram mais de 20 milhões de compostos. Então presta atenção. Tabela periódica, 117 elementos, sem o carbono, 500 mil. Carbono, 20 milhões. Vamos lá. Carbono é importante? Ô, gente, quase todos os compostos que a gente conhece são baseados em carbono. É importante pra caramba. Ele realmente merece uma química só pra ele. Esse é o detalhe. Então vamos lá. Ô, gente, tem que saber que química orgânica é com carbono? Tem. Cai no Enem? Cai. Então vamos lá, né? Já que o trem cai, vamos lá. Vamos se focar nesse negócio aqui, vai ser importante. Para a gente começar a falar da química orgânica, é muito importante que a gente entenda o que a gente está olhando. Como é que a gente apresenta, como é que a gente representa esses compostos orgânicos. A gente geralmente representa composto orgânico de 3 jeitos, mas na verdade é de um. Vamos lá. A primeira forma que a gente tem de representar compostos orgânicos é com fórmula estrutural plana. O que é a fórmula estrutural plana? Eu mostro tudo, todos os átomos e todas as ligações químicas que existem entre esses átomos. Eu mostro tudo. Olha que demonstra em feio. Vai seguir. Feio demais. Feio demais. Tá bom? Sailor Kit. É uma boa base. Os hidrocarbonetos são a base para todos os outros compostos orgânicos, mas eu não posso definir a química orgânica como sendo o estudo dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos estão dentro da química orgânica. Eles fazem parte dela, mas eles não são só, eles não são a base da química orgânica. Pode falar, Gabriel. O Augusto quer dizer que levantou a mão aqui. Ô, Rodrigão, boa Oi. noite. Boa noite. Então, você pode repetir a parte que você começou a explicar a fórmula estrutural? Porque eu, sem querer, eu perdi aqui
Uhum, sim, sim, vamos lá. A aula caiu. Aham. A ideia aqui é o seguinte, fórmula estrutural plana aqui agora. O que que a gente mostra aqui na fórmula estrutural plana? A gente mostra tudo. A gente mostra todos os átomos e todas as ligações entre esses átomos em um composto orgânico. Qual que é o problema? Olha isso aqui. É feio demais. E não é só feio, não. É esquisito mesmo. Você começa a olhar pra esse negócio, você fica perdido. Ô, gente, parece uma taturana. Olha esse negócio aqui. Não dá, não é bom. Não é bom para ver as coisas. É difícil de reconhecer o que está sendo apresentado quando eu vejo uma fórmula tipo essa. Só que essa é a fórmula, é o jeito de representar compostos que mostra maior quantidade de informações. Então, ela é uma fórmula importante. É um jeito importante de apresentar os compostos orgânicos, mas é muito ruim. Então, o que a gente pode fazer para facilitar, para simplificar? Eu faço uma pequena modificação nessa estrutura. O que que eu faço? Eu faço o que a gente chama de fórmula condensada. Vitória, carbono é um elemento da tabela periódica. Ele é um dos tijolinhos que fazem tudo que a gente tem. Ele é um dos tipos de elementos que a gente tem lá na tabela periódica. A segunda fórmula, que é super importante para a gente aqui na química orgânica, é a condensada. O que é a tal da fórmula condensada? É um jeito que a gente tem para ocultar ligações químicas. Quem que a gente oculta? A gente oculta a ligação carbono-hidrogênio. Eu pego todas as ligações que são feitas entre carbonos e hidrogênios e eu escondo. Vou pegar agora o mesmo composto que eu acabei de desenhar para vocês e vou desenhar agora a versão condensada dele. Olha aqui. Ficou bem mais leve a imagem, tá bem mais fácil de enxergar o que está acontecendo. Eu escondi as ligações carbono-hidrogênio. Melhorou. Ficou bom? Não, mas melhorou. Esse é um jeito muito mais comum de representar compostos orgânicos. A forma estrutural plana é muito rara de aparecer, porque ela fornece tanta informação que ela fica confusa. Essa aqui já melhora muito. Na fórmula condensada, então, a gente consegue apresentar melhor os compostos de um jeito mais simples. Olha a fórmula estrutural plana. Ela é muito mais confusa. Se eu retirar todas essas ligações aqui, ó, que estão entre os carbonos e hidrogênio, e esconder essas ligações, o que que eu vou criar? Eu vou criar essa fórmula condensada, que é bem mais simples. Mas ainda assim, não é a melhor que a gente vai utilizar. O que a gente vai usar de verdade? O que a gente vai usar de verdade? O que a gente vai usar é a fórmula de traços ou a fórmula de bastão. O que é a fórmula de traços ou fórmula de bastão? É uma fórmula em que a gente esconde o máximo de informação que a gente pode, sem esconder qual que é o composto que eu estou falando. É muito mais fácil de visualizar o que é o composto, e eu escondi um monte de coisas que dá pra gente entender o que foi escondido. Presta atenção, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esconder todos os carbonos e todos os hidrogênios ligados a carbono. Eu só escondo hidrogênio ligado a carbono. Eu escondo também todos os carbonos. Como é que fica, então, essa fórmula estrutural, ó, essa fórmula de bastão, fórmula de linhas? Fica assim, ó. Ó, presta atenção. Ó, ó. Isso aqui é bom, presta atenção. Presta atenção. Fórmula estrutural plana. Fórmula condensada. Ô, gente, olha isso aqui, efeito especial. Efeito especial. Aqui, ó. Fórmula estrutural plana. Fórmula condensada. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou esconder todos os carbonos e todos os hidrogênios ligados a carbono. Aqui, ó. Sumiu. Sumiu tudo. Agora, quando a gente bate o olho no composto, fica muito mais fácil de enxergar o que está acontecendo. E como é que eu faço para saber o que é carbono aqui? Cada quina, cada vértice, cada pontinha é um carbono. Então aqui, ó, isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, 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 cansei já. Carbono, 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 carbono. Cada quina é um carbono. Então a gente usa essa representação para mostrar. É muito mais fácil. E não é só mais fácil para identificar o que eu estou apresentando, não. É mais fácil de desenhar. Na prova do Enem, gente, vocês têm pouco tempo para fazer a prova. Então, conseguir fazer desenhos de compostos orgânicos rápido facilita muito a vida. Então, essa fórmula de representar os compostos é a mais comum. Qual que é o detalhe? Carbono faz 4 ligações. Olha esse carbono aqui, ó. Quantas ligações eu estou vendo? As ligações, gente, vão ser os tracinhos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho melhor elas. Eu estou vendo 3 tracinhos aqui, ó. Um tracinho aqui em cima e um tracinho aqui embaixo. Eu estou vendo 3 tracinhos aqui, ó. Nessa quina e essa quina é um carbono. O carbono faz 4 ligações. Eu estou vendo 3. O que está faltando aqui?
Se o carbono faz 4, falta uma ligação. Que uma ligação é essa faltando? É um hidrogênio. É um hidrogênio que eu escondi, ó, aqui. Tá escondido, ó. Aqui. Eu pego esse hidrogênio e eu escondo ele. Primeiro condensando e depois sumindo com ele completamente. Ele existe e eu sei que ele existe por quê? Porque o carbono faz 4 ligações. Então vamos contar um outro aqui, ó. Deixa eu marcar esse aqui, ó. Olha esse aqui. Quantos tracinhos tem nesse carbono aqui? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4. Já tem as 4 que o carbono precisa. Aqui não tem nenhum hidrogênio escondido. Agora, olha esse aqui. Quantos tracinhos tem nesse aqui? Quantas ligações tem nele? Tem 2. Quantas faltam para completar 4 ligações no carbono? Falta 2. Então aqui, ó, tem 2 hidrogênios escondidos. Aqui, ó, os 2 hidrogênios escondidos aqui, ó. Então a ideia é essa. Esse é o jeito que a gente vai utilizar para representar as ligações. Sim, Giovanni, ele sempre faz 4 ligações. Não vai ter exceção para isso em compostos normais. Ele sempre vai fazer 4 ligações. Vou mostrar todas elas juntas aqui agora para vocês verem. Aqui, estruturar o plano, de novo, parece taturando, olha só. Muito ruim. Condensado melhora muito, fica muito mais agradável aos olhos, né? A gente enxerga esse trem muito melhor. Agora, olha isso aqui. Ô, gente, você vai desenhar um TD aqui na prova? 10 segundos e desenha esse negócio. Vai escrever isso aqui na prova pra vocês verem. Vocês terminam a redação, mas não terminam de desenhar esse composto aqui, ué. Não dá. Então a gente usa a fórmula de bastão, fórmula de linhas ou fórmula de traços, porque ela é muito mais simples, muito mais fácil para representar os nossos compostos orgânicos. Então, a primeira parte da nossa aula, ok? É isso que a gente vai utilizar. É isso aqui, ó, que a gente vai ver na maior parte dos nossos compostos. É um monte de quininha, um monte de pontinha que a gente usa para representar os carbonos e os hidrogênios escondidos. Tá ok? Essa é a ideia aqui. Então, para a gente poder continuar, vamos lá. Augusto, pode perguntar, meu filho. Ô, Rodrigão, Oi. se caísse numa questão, eu tô com a fórmula, sei lá, a fórmula plana, tá pedindo para eu passar para a fórmula de composto, para aquela CH3, Condensado, CH2, sim. Aham. inversa. Como é que eu faço? O Enem, ele não cobra esse tipo de coisa de vocês. Essa parte de fórmulas, como que isso vai ser cobrado no Enem? Vai aparecer uma questão em que vai ter um composto desenhado e você tem que entender o que esse desenho significa. Você nunca tem que modificar os desenhos na prova, porque a prova do Enem ela é fechada. Então a gente não precisa de fazer nenhum desenho para responder uma pergunta. A gente vai ter que fazer desenho, por exemplo, quando for uma reação orgânica. Então eu tenho que representar os compostos reagindo, mas eu não tenho que fazer nenhuma modificação em estrutura, porque a prova é fechada. E ele não pede coisas diretas assim. Geralmente ele pede uma pergunta contextualizada. Ah, qual que é o composto que o besouro solta sei lá onde? Isso você vai ter que saber fazer. Agora, desenhar essas coisas, isso não precisa, tá bom? Entendi. Considerado. Obrigadão, tá? Valeu. Júlia, só isso aqui, ó. Quais são as fórmulas que a gente tem? Na estrutural plana, eu mostro tudo. Na condensada, eu escondo as ligações carbono e hidrogênio. E na fórmula de linhas, eu escondo tudo. Tudo quanto é carbono e todo hidrogênio ligado a carbono, tá joia? Luiz, é porque o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Dependendo de quantas coisas estiverem ligadas a ele, vai sobrar ligações, digamos assim, livres. Essas ligações livres o carbono faz com o hidrogênio. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono que está fazendo uma ligação com outro carbono. Ele tem que fazer 4. Ele fez uma com carbono. Faltam 3. As 3 que faltam são 3 hidrogênios que estão ligados a ele. Já esse daqui, ó, ele está ligado a 2 carbonos. Um para um lado e um para o outro. O que está faltando para completar as 4 ligações são 2. Essas 2 vão ser hidrogênios ligados a ele. Isso é o que determina a estrutura desse composto. É o que faz ele ser ele. Ok? Agora vamos lá. Vamos continuar mais um pouquinho. Agora vocês vão descobrir um problema dos químicos. Gente, química é raça ruim. Mas por que química é raça ruim? Porque quer classificar tudo. Químico é terrível. Tudo que pode quer classificar. Então, boa parte do que a gente vai ver aqui na química é classificação de alguma coisa. Então, o que a gente vai querer entender? A classificação que a gente dá para carbonos ou para compostos ou algo do tipo. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho porque essa de linhas é importante. Essa fórmula de linhas, pessoal, de novo, para quem está com dúvida, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu pego todos os carbonos, olha aqui, ó, isso aqui na pontinha é um carbono, eu escondo ele. Aqui no meio, aqui, ó, um carbono, ó, eu escondo ele. Eu escondo todos os carbonos. Eu não desenho nenhum carbono nessa estrutura. E eu escondo também todos os hidrogênios ligados a carbono. Como é que eu faço para saber
que em algum lugar eu tenho um carbono. Qualquer ponta é carbono. Qualquer quina é carbono. Se eu tiver uma quina ou uma ponta, isso vai ser um carbono, ok? Então vamos lá. Vamos ver a primeira classificação que a gente vai conhecer sobre os compostos orgânicos. A primeira que a gente vai ver é com relação aos tipos de ligação que o carbono faz. O carbono faz dois tipos de ligações diferentes e dois tipos bastante importantes. Eles fazem as ligações do tipo sigma e do tipo pi. Ah, mas eu tenho que saber isso? Precisa. Precisa porque a prova, ela geralmente traz questões que tem um monte de alternativa. Aí você vai ler do texto lá e fala assim, assinale a alternativa correta. Aí uma delas vai lá e fala assim, esse composto faz 6 ligação pi. Pode estar certo ou pode estar errado. Você tem que aprender a reconhecer quem que é a ligação que a gente chama de sigma e a ligação que a gente chama de pi. Então vamos aprender a reconhecer isso. Toda ligação simples é do tipo sigma. O que é uma ligação simples? Quando eu tenho um tracinho só. Quando eu tenho uma ligação entre dois átomos. Quando é somente um tracinho, a gente chama isso de ligação do tipo sigma. Nas ligações que a gente chama de duplas ou triplas, as múltiplas, o que é isso? Os átomos estão ligados uma vez, duas vezes, três vezes, eles fazem um monte de ligações entre si. Quando eu tenho, por exemplo, uma ligação dupla, uma dessas ligações é do tipo sigma, uma sempre é sigma, as outras todas são do tipo pi. Eu mostrar isso aqui na forma de texto, igual eu estou fazendo aqui, é muito ruim. Vocês não enxergam nada. Vamos ver desenho? Vai ficar mais fácil. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente aplicar esse conhecimento e conseguir reconhecer quem que é ligação sigma, quem que é ligação pi. Vamos começar com essa aqui, ó. Uma ligação simples entre carbono e hidrogênio. Ligação simples sempre é do tipo sigma. Então aqui eu tenho uma ligação sigma. Essa aqui de baixo, ó, presta atenção. Uma ligação só. Sigma, 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 sigma. Toda ligação sozinha, toda ligação simples que a gente está vendo aqui, ó, que só tem um tracinho, quando eu só tenho um tracinho entre dois átomos, a gente chama isso de ligação simples. Toda ligação simples é do tipo sigma. Agora, olha aqui, ó, eu tenho dois tracinhos. O que que isso significa? Que esse carbono está ligado a esse carbono duas vezes. Eles fazem duas ligações um com o outro. Tem duas ligações entre eles. O que eu vou fazer? Uma dessas ligações eu vou chamar de sigma, a outra a gente chama de pi. Então, uma delas a gente chama de sigma, a outra a gente chama de ligação pi. Isso é importante. Eu saber qual é a sigma e qual é a pi é importante? Não, não faz diferença. Pode ser a de cima a pi, a de baixo sigma, isso não faz diferença. O que importa pra gente? Uma delas é sigma, as outras vão ser pi. Aqui eu tenho uma tripla, olha só, tem 3 tracinhos entre esses carbonos. Então, esse carbono está ligado a esse 3 vezes. 3 vezes. Uma dessas vai ser sigma. As outras duas vão ser o quê? Pi. Então, usa a de baixo e de cima como sendo ligações pi e a do meio como sendo uma ligação química. Como é que isso pode aparecer numa questão? Não, não tem não, Júlia. É só um apelido que ele ganhou mesmo. Não tem a ver com o pi da matemática, não. Só uma coincidência, tá bom? Como é que isso aparece em provas? Uma questão dá uma molécula tipo essa aí, uma molequinha dessa e pergunta: quantas ligações pi, quantas sigma esse trem faz? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sigmas. Esse é um composto que tem 7 ligações sigma. E quantas pis? 1, 2, 3. Então, esse composto tem 3 ligações pi. Como que isso poderia aparecer na prova para vocês? De novo, em uma alternativa tem assim: o composto desenhado tem 7 ligações sigma? Tem, tá certo. Tá bom? Pergunta assim, Vitória, pergunta quantas pi ou quantas sigma. Isso pode aparecer na prova, tá bom? Ótima pergunta, Mariana. Não coloquei no desenho, mas ligações sigma ou pi servem tanto para carbono ligado a carbono ou a hidrogênio, quanto carbono ligado a outras coisas. Se a ligação for uma dupla carbono-oxigênio, deixa eu desenhar aqui um composto simplesinho. Ótima pergunta. Aqui, ó. O composto faz uma ligação dupla com o oxigênio, vou pôr um hidrogênio aqui para baixo, o hidrogênio para o outro lado. Ótima pergunta. Esse composto que faz quantas ligações sigmas e quantas pi? Olha aqui, ó. Esse aqui é uma ligação sigma. Essa aqui, ligação sigma. Ops. Essa aqui, uma delas é sigma e a outra delas é pi. Então não importa se é entre carbono, 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 hidrogênio, carbono, oxigênio, é
Ligação simples é sigma. Na dupla ou tripla, eu tenho uma sigma e uma pi, ou uma sigma e duas pis, ok? Vitória, na prova do PISM não, porque na prova do PISM isso cai no segundo ano, não cai no terceiro. Então, na prova do terceiro ano, esse tipo de pergunta não vai aparecer, tá bom? Não no PISM. Vamos começar a fazer uma questão. Eu quero até o final dessa aula de hoje que a gente consiga terminar de resolver essa questão inteira. Uma das coisas que está falando aqui é o seguinte, ó. Essa molécula tem 3 ligações covalentes do tipo π. Quem que é a ligação π? É aquela que faz dupla, não é? Quantas duplas tem aqui, ó? Aqui, ó. 1, 2, 3. Esse composto tem 3 ligações π? Sim ou não? Me responde aí, pessoal. Isso tem sim. Então são 3 ligações do tipo π. Tá certo? Certinho. Viu como é que esse tempo pode aparecer? Nesse caso, é uma questão que quer saber quais estão corretas, né? Então, alternativa 2, a letra não, né? Número, né? Número 2 está correto. Ele tem realmente 2 ligações do tipo π. A ideia é bater o olho no composto e conseguir reconhecer. Geralmente, a pergunta é com relação a ligações π e não sigma. Mas não custa a gente ficar esperto com elas também, né? Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Gente, eu falei com vocês, gente, química é raça ruim. Hoje a gente vai ver só classificação. Ou o trem, química é sem vergonha. Sim, Maria Fernanda, sempre. Sempre vai ter, na ligação dupla ou tripla, uma ou duas pis. Sempre. Uma vai ser sigma, sempre. Duas ou três vai ter uma sigma e uma pi, ou uma sigma e duas pis. Sempre. Tá joia? A gente vai chegar lá, Gabriel, rapidinho a gente vai chegar. Agora a gente vai aprender a classificar o carbono com relação ao tipo de carbono que ele é. A ideia é que a gente reconheça a quantos carbonos um carbono está ligado. Essa é uma nova classificação que a gente vai ver agora. Outra que é super importante e que aparece com frequência na prova para vocês. Então vamos lá. Classificação bem de boinha. Tem 4 tipos de carbono. Esses aqui são os 4 nomes que a gente vai utilizar. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Quem que é um carbono do tipo primário? Ele está ligado a um ou a nenhum carbono. Tá bom? Henrique, serve para tudo. Sigma ou pi serve para tudo. Tá bom? Para qualquer tipo de ligação. Uma simples sempre é sigma, duplas ou triplas, sigmas e pi. Beleza? Sempre. Pode ser carbono, hidrogênio, oxigênio, não importa quais átomos estão ligados. O que vai ser um carbono do tipo secundário? Quando ele está ligado a 2 carbonos de uma vez. Terciário, 3 carbonos. Quaternário, 4 carbonos. Sim, Letícia, anel aromático também é pi. As 3 ligações duplas são 3 ligações pi. A gente vai ver esse exemplo daqui a pouquinho. Então vamos lá, presta atenção aqui. Uso uma legenda para vocês aqui, ó. Primário, secundário, terciário, quaternário. Vão treinar. Use uma molécula gigante para a gente treinar aqui, ó. Vamos começar com o carbono. Eu nunca lembro qual que eu pus primeiro, mas acho que foi esse aqui, ó. Esse carbono aqui é de qual tipo, pessoal? E aí? Ele tá ligado a quantos carbonos simultaneamente? Aqui, ó. Ele tá ligado a um carbono pro lado, tá vendo? Ele tá ligado a um carbono, ele é do tipo primário. Ih, errei. O de cima aqui, ó. Eita, nós. Primário também. Ih, errei os efeitos especiais aqui, tá bom? Vou falar, Mariana, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Se eu não tô enganado, é o próximo exemplo. Com certeza. Então, aqui, ó. Carbono, primário. Carbono, primário. Agora vamos na ordem que eu lembro, ó. Esse aqui. Qual tipo que é esse aqui? Ele tá ligado a quantos carbonos ao mesmo tempo? E aí? Esse aqui tá ligado a quantos carbonos? Tá ligado a um carbono só, primário. Bem de boinha enxergar esse aqui também. Agora a gente chega nos esquisitos. Esse aqui. Ele tá ligado a quantos carbonos? Aqui a gente chega num problema, que é o jeito estranho de representar os compostos. Parece que ele tá ligado a nenhum, porque olha aqui, tem um trem, que é o carbono, tem os hidrogênios na frente, e depois eu tenho outro carbono. O que acontece, gente? Esses hidrogênios aqui, ó, eles estão ocultos. Eu vou ter um para cima e um para baixo. Estão condensados, né, nesse exemplo. Eu tenho um para cima e um para baixo. Então esse carbono aqui, ó, tá ligado diretamente ao carbono aqui da frente. Esses hidrogênios estão aqui na frente de intrometido. Eles estão aqui, ó, um para cima e um para baixo. Então esse carbono aqui, ó, tá ligado a quantos outros carbonos ao mesmo tempo? Um aqui para frente e só. Tá ligado a um carbono só, esse que também é do tipo primário. Por fim, outro esquisito é esse aqui, ó. Esse aqui é de qual tipo? Ele não tá ligado a nenhum carbono. Ele é zerário? Efeito especial, adoro os efeitos especiais. Ele é um carbono zerário? Não, gente. Ele é primário também. Os carbonos primários estão ligados a um carbono ou a nenhum. Esse que também é do tipo primário. Então, de boinha.
Vamos começar a ver outro aqui agora, ó. Esse aqui é um outro que costuma criar confusão. Por quê? Ele tá fazendo uma ligação com carbono aqui na frente, mais duas ligações com carbono aqui de trás. Ele é secundário ou terciário? Porque olha só, ele tem um carbono para cá e um carbono para cá. Mas é uma ligação para cá e duas ligações para cá. Qual tipo que ele é? Vocês estão vendo que aqui tem que pensar um pouquinho também? Ele faz três ligações com carbonos, verdade. Ele faz três ligações com carbonos. Mas a classificação é a quantos carbonos ele está ligado. Não é quantas ligações ele faz com carbono. Tá vendo? A classificação aqui importa. É a quantos carbonos ele tá ligado. Ele tá ligado a quantos carbonos? Um para frente e um para trás. Dois carbonos. Esse do tipo secundário. Secundário eu pus esse trem aqui, pentágono verde. Então, apesar de ele fazer três ligações com carbonos, ele tá ligado a dois carbonos ao mesmo tempo. E esse aqui? Mesma coisa, ó. Um carbono para cá, um carbono para cá. Secundário. De boinha. O da frente, mesma coisa. Aqui, ó. Um para cá. Secundário. De boas. Esse aqui. Eita, que tem esse outro lugar. Esse aqui. Um para cima e um pro lado. Secundário. Esse da frente aqui, mesma coisa, ó. Eita, nós. Um para cima e um para baixo. Secundário. Ops. Foi. Eita, nós, gente. Foi muito. Esse aqui. Qual tipo que ele é? Ó, um carbono para cima, um para um lado, um para o outro. Terciário. Esse aqui, do meio, mesma coisa, ó. Um para um lado, um para o outro e um para baixo. Terciário. E aqui fica claro pra gente de novo o seguinte: a classificação é a quantos carbono está ligado. Não é quantas ligações você faz com carbono. Cuidado com isso aí, hein? Depois vocês erram a bobeira. Sobrou só mais um, né? Que é esse aqui. Um para cima, um para baixo, um para o lado e um para o outro. Quaternário. Então, último tipo de carbono que a gente tem. E esse aqui, ele é o quê? Gente, ele é oxigênio, né? Não é carbono, não, né? Cuidado, tá? Cuidado, tá? Porque às vezes vocês marcam os trem, não tem que marcar. Isso aqui é oxigênio, viu? Não é carbono, não. Ops. Beleza, então, pessoal. Pegaram a manha, entenderam classificação de carbonos. Vamos aplicar em exercícios. Vamos ver aquele exercício de novo que eu mostrei para vocês. Agora, eu quero saber aqui, ó. Tem átomo de carbono terciário e quaternário nessa estrutura? Vamos ver. Eu tenho um átomo de carbono ligado a outros três carbonos. Aqui, ó. Aqui é um interessante, ó. Esse aqui ele é de qual tipo? Um para cá, um para cá e um para cá. Esse aqui é um carbono terciário. Então, terciário tem. Tem quaternário aqui? Tem quaternário aqui nesse composto? Tem terciário. Quaternário não tem. Então, essa afirmativa aqui, ó, o número 4, tá errado. Por quê? Tem terciário. Esse aqui, ó, tá na minha frente o negócio aqui. Esse aqui é terciário. Agora, quaternário tem não. Beleza? Então, acabamos de ver. Nossa senhora, tô até sem voz já. Mais uma classificação. A ideia é que a gente entenda cada uma dessas classificações. Vamos continuar aqui. Vamos ver mais uma. Ô, gente, essa questão tá mais batida que massa de pão. Todo mundo já viu essa questão antes. Eu adoro essa questão. Só que eu gosto de trazer ela, não é pela questão, não é pela resposta. Vamos lá, né? A pergunta aqui é: onde tem carbono quaternário no nanocídio? Gente, todo mundo deve ter visto essa questão aí, né? Então já sabe a resposta de cor aqui, ó, na mão. Por que que a mão do nanocídio é um carbono quaternário? Ó, um carbono para cá, um para cá, um para cá e um para baixo. Então, carbono quaternário, resposta aqui, mãos. Eu não trago essa questão aqui, gente, pelo amor de Deus, para vocês verem o nanokid e saber que o quaternário está na mão. Isso aqui é normal, vocês estão acostumados a ver isso. Por que que eu trago essa questão? Porque tem uma outra coisa que vocês confundem muito quando a gente tem ligações do tipo tripla. O que que vocês acham? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó, presta atenção. Aqui. Vocês acham que um carbono está aqui e que o outro carbono está aqui e que parece um salsichão no meio de dois pão, tipo um cachorro quente com salsichão. Ô, gente, não é não. O que que eu tenho aqui? Presta atenção. Ó, vamos lá. Isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono e isso aqui é um carbono. Então, nesse braço aí, ó, tem 4 carbonos, tá bom? Cuidado. A ligação tripla, gente, não é cachorro quente com salsichão. Cada pedacinho desse trem aí é um carbono. Juízo, pelo amor de Deus. Não marca os trem errado. Agora, falaram mais cedo alguém aí, perdi o nome agora, sobre os anel aromáticos, tá aqui, ó. Anel aromático tá aqui, ó. Quantas ligações pi tem no anel aromático? 1, 2, 3. Então, anel aromático conta como 3 ligações pis mesmo, tá bom? Não vou contar todas porque... Nossa, ligação demais é pi aqui. Querem pi? Nossa senhora, não. Vou contar as pi aqui não.
que é muita, mas tá bom. Vamos lá, mais uma classificação. Essa classificação aqui, alguém acabou de perguntar sobre ela também, é minha preferida, que é o carbono que a gente chama de assimétrico ou quiral. Por que essa classificação ela é super importante para a gente? Porque nessa classificação, a gente aprende a reconhecer um tipo de carbono que a danada da prova do Enem adora. Adora. Por quê? Tem uma parte da matéria de química que se vai chamar isomeria, que é quando a gente tem compostos que são diferentes, mas têm a mesma forma molecular. Um dos tipos de isomeria super importantes é a isomeria ótica. A gente chama ela de isomeria ótica. Para eu reconhecer que o composto tem a tal da isomeria ótica, qual que é a regra? Ele tem que ter carbono quiral ou assimétrico. Gente, esse ou aqui, ó, é de um nome ou outro, tá? É a mesma coisa. Não é um ou de tem um ou tem o outro, não, tá? É a mesma coisa. O nome é assimétrico ou quiral, tá bom? Não é um ou de possibilidades diferentes, não. É sinônimos. Para o negócio ter isomeria ótica, ele tem que ser assimétrico ou quiral. Quem que é carbono quiral? Como é que eu reconheço esse trem? O que é o carbono quiral? A regrinha ela é bem simples, só que vocês costumam confundir um pouquinho, mas a regrinha é bem simples. O carbono quiral ele vai ser um carbono que vai estar ligado ao mesmo tempo a 4 grupos diferentes. Então, eu tenho neste carbono 4 grupos diferentes ao mesmo tempo. Vamos reconhecer. Vamos ver um exemplo para a gente treinar novamente. Eu tenho aqui, ó. Primeiro ponto. Eu tenho que ter 4 grupos diferentes. Eu só vou procurar carbono quiral se eu estiver vendo 3 ou 4 ligações no carbono. Olha isso aqui. Esse carbono da ponta aqui, ó. Eu tô vendo só uma ligaçãozinha nele. Eu não vou nem gastar meu tempo olhando se ele é quiral. Por quê? Se eu tô vendo só uma ligação, é porque eu vou ter 3 hidrogênios. Hidrogênio é tudo igual. Ele não vai ser quiral. Para ele ser quiral, eu tenho que estar vendo, enxergando 3 ou 4 ligações. Por quê? Porque se não tiver 3 ou 4, ele não vai ser quiral. Ele vai ser um carbono que não é quiral porque eu vou ter lá 2 ou 3 hidrogênios ligados a ele. Então, não pode ser quiral. Eu só procuro carbono quiral se eu estiver enxergando 3 ou 4 ligações. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, de cima. Esse carbono, ele é quiral? Vamos treinar. Aqui, ó. Eu tenho pra cima dele, deixa eu pôr uns efeitos especiais aqui, ó. Por um lado, um CH3. Pra cima, um hidrogênio. Por um lado, um CH2 com o resto do anel. E pra baixo, um carbono todo esquisitão. Esses 4 grupos são iguais ou diferentes? Eles são diferentes, não são? Se eles são diferentes, esse é um carbono quiral. Então aqui, ó, carbono quiral de boinha. Esse é um carbono quiral. No português da química, o que a gente usa para representar? A gente usa um asterisco, para ficar mais fácil. Então quando eu tenho um carbono quiral, vou lá e boto um asterisco nele. Outro que eu posso procurar é esse de baixo aqui, ó. Esse aqui é quiral? E aí? Esse aqui é quiral ou não? O que vocês acham? Bota no chat aí pra nós, gente. Gasta os conhecimentos químicos seus. Ah, muito bom. Por que ele não é quiral? Olha aqui, ó. CH3 e CH3. 2 grupos igual, gente. Se os grupos é igual, eles não são quiral. Então, esse aqui, ó, não é um carbono quiral, porque eu tenho 2 grupos iguais, tá bom? Carolina, eu vou explicar de novo no próximo exemplo, porque o próximo exemplo, para mim, é o melhor de todos. Aí, ele vai ser muito bom para quem tá com dúvida ainda enxergar exatamente o que é um carbono quiral. Que é aqui nessa molequinha aqui, ó. Nessa molequinha aqui, tem carbono quiral? Ô, gente, qual que eu vou pensar em procurar? Um que tem 3 ou 4 ligações explícitas, vendo. Só esse aqui, ó. Eu vou olhar para ele. Esse carbono, ele é quiral? Dá briga. Esse aqui dá briga por quê? Porque às vezes, metade de uma sala acha que é e outra metade acha que não é. Aqui eu já tô vendo que tá assim. Então a galera achando que é, a galera achando que não é. Adoro, gente. Eu gosto da treta. Aqui, ó. Mentira, esse aqui, ó. Eu gosto da treta. Eu gosto da bagunça aqui, ó. Vamos entender de novo, então, o que é um carbono quiral? Pra gente conseguir avaliar se esse daqui é quiral ou não. Qual que é a regra? A regra é, o carbono tem que estar ligado a 4 grupos diferentes. A 4 grupos diferentes. Quem que está ligado a esse carbono aqui? Eu tenho para cima um hidrogênio e para baixo um CH3. Esses dois são óbvios. Esses dois são diretos. Então, não tem segredo aqui. Agora, isso aqui e isso aqui são iguais? Porque exatamente este.
Tem gente que pensa o seguinte: é só o grupo que está ligado diretamente ao carbono, então seriam 2 CH2. Não é. A regra é os grupos inteiros. Olha isso aqui. Aqui de um lado eu tenho 3 carbonos, do outro lado eu tenho 2. Esse lado e esse lado são iguais? Se eles não são, esse carbono aqui, ele é quiral? É. Então prestem atenção. A regra não é quem está ligado diretamente ao carbono. Olha aqui. Há 4 grupos diferentes. Esse lado e esse lado são diferentes. Se os dois lados são diferentes, esse carbono, ele é sim um carbono quiral. Olha que doideira. E vocês começaram achando que não era. Tá vendo? Tá vendo? Por que eu adoro esse exemplo? Ô, gente, quando vocês ficam com raiva, vocês aprendem. Esse exemplo deixa vocês com raiva. Porque vocês erram o trem e fica assim: ah, eu entendi. Eu errei? Tá vendo? Vocês ficam com raiva, aí vocês aprendem, aí no dia da prova vocês não erram. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui desenhado, só para vocês entenderem essa ideia dos grupos serem iguais ou não. Aí vocês estão vendo também por que eu não desenho na aula, né? Porque minha letra é feia pra caramba. Ó, gente, 2 anel, tá? Esse carbono aqui, ó. Quiral ou não? Deixa eu marcar agora com verde, né? Pera aí, gente, mas ficou muito ruim esse segundo aqui. Nossa senhora. Deixa eu apagar ele. Menos pior. Esse aqui, pessoal, é um carbono quiral ou não? Não, exatamente. Esse aqui não é um carbono quiral. Show de bola. Por quê? Para cima aqui, ó, eu tenho o hidrogênio que está escondido. Para baixo, eu tenho esse anel emendado aqui. Realmente é um grupo diferente. Agora, o lado esquerdo e o lado direito deles são iguais. Então, ele não é um carbono quiral. Show de bola. Agora, presta atenção. E se eu vir aqui e desenhar um metil aqui, ó? Eita, peraí. Vou desenhar um metil aqui, ó. Ele é quiral agora? Agora, o lado esquerdo e direito são iguais ou são diferentes? Agora eles são diferentes. E se eles são diferentes, agora ele é um carbono quiral. Então agora, nessa estrutura aqui, ó, esse aqui é quiral e esse aqui também é quiral. A gente ganha 2 carbonos quirais nesse exemplo. Então muita atenção a isso, pessoal. É o grupo inteiro. Grupo inteiro. Milena, não é grupo funcional, não. A gente chama de grupo, mas é qualquer coisa que seja ligada a esse carbono. É tudo que tiver ligado a ele. Não é grupo funcional nesse caso, não. É só um conjunto mesmo de átomos, tá bom? Grupo aqui é só uma palavra mais fácil para representar tudo que tiver ligado a ele. Questãozinha bem aqui de boa. Esse trem aqui tem carbono quiral? Vamos procurar. O único que eu vou olhar é esse aqui, ó. Porque o resto tudo não pode ter carbono quiral. Esse aqui até poderia olhar, mas ele faz dupla, gente. Se ele faz dupla, não tem como ter ligado a 4 coisas diferentes. Esse aqui é quiral? Ó, uma coisa diferente para cima, um grupo diferente para baixo, um pro lado e um pro outro. Carbono quiral, perfeitinho. Esse trem, então, tem um carbono assimétrico. Lembrando que, né, gente? Assimétrico e quiral é sinônimo, tá bom? É isso que eu falei, Emily. Vocês vão procurar carbonos que estão explicitamente, que você consegue enxergar 3 ou 4 ligações nele. Aqui, ó. Olha isso aqui. CH2. Eu não vou nem olhar se ele é quiral. Eu tô vendo só 2 ligações nele. Não vou nem gastar meu tempo. Esse aqui. Esse aqui eu vejo 4 ligações. Esse aqui eu vou olhar. Mas como uma dessas ligações é uma ligação dupla, não tem como ele estar ligado a 4 grupos diferentes se um desses grupos está fazendo uma ligação dupla. Ele está ligado a 3 coisas e não 4. Não tem como ele ser quiral. Tá bom? Então é procurar quais carbonos fazem 3 ou 4 ligações. Júlia, depende de quem faz a prova. As questões do Enem, elas são muito amplas, né? Muitas pessoas fazem essas provas, então os dois aparecem. Não tem regrinha aqui, não. Por que não é AB, Dayana? Porque ele só tem 2 carbonos primários. Esse aqui é primário, esse aqui é primário. Esse daqui, ó, ele é secundário, tá joia? Ele não é primário. Então vamos lá. A última classificação que a gente vai ver na aulinha de hoje para a gente finalizar esse aqui, que é a hibridação ou hibridização. Também, de novo, gente, sinônimos. As duas aparecem, beleza? O que é hibridação ou hibridização? Vou contar para vocês um segredo. O que é? É uma coisa super estranha, super difícil, mó esquisita. E não importa pra gente.
Aqui é um curso intensivo, um trem é rápido. Você tem que aprender a reconhecer. Vamos lá, vou falar bem brevemente para quem gosta de entender as coisas. Vocês vão ver, durante, né, os nossos estudos aqui na química, que existem ligações químicas. Essas ligações químicas, elas acontecem entre orbitais. O que são os orbitais? É onde os elétrons estão escondidos dentro do átomo. Vocês vão ver isso durante o nosso curso. Então, eles estão escondidos dentro dos orbitais. As ligações químicas, elas acontecem entre esses orbitais. A hibridação ou hibridização, ela indica para a gente quais orbitais estão participando de uma ligação química. Meu Deus, não estou entendendo. Ô, gente, tem que aprender a reconhecer. Não precisa entender de onde que esse trem vem, não. Então vamos fazer o que agora? Vamos reconhecer. O que vai ser a hibridação ou a hibridização? Ela indica para a gente, basicamente, qual vai ser a geometria que o carbono vai ter e quais tipos de ligações ele faz. E geometria é o quê? É formato. Qual formato que esse carbono vai ter no espaço. Vamos aprender então a reconhecer os tipos de hibridação ou hibridização. Basicamente, a gente organiza o carbono em 3 grupos. Eu tenho esse primeiro aqui, o segundo e o terceiro. O primeiro, a gente chama de carbono que ele é do tipo sp3. Qual que é o carbono do tipo sp3? É um carbono que faz 4 ligações simples. O outro grupo é o grupo sp2, é o que a gente chama de hibridação. A hibridação dele é sp2. O que é um carbono sp2? Ele faz uma ligação dupla e 2 simples. Uma dupla e 2 simples. Isso é o carbono sp2. E por fim eu tenho o sp. Qual que é o carbono sp? Ele faz ou 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Exatamente, Mariana, eu vou falar agora para vocês isso. Como é que eu faço para lembrar na hora da prova qual que é o tipo de hibridação que um composto tem? Mãozinha aqui, ó. Pense nas mãozinhas suas. Ó, se o carbono tá fazendo 4 ligações simples, olha aqui, ó. 4 ligações simples. Quantos buraquinhos tem aqui? Ó, 1, 2, 3. SP, cadê o trem aqui, ó? 3. Agora, olha esse segundo aqui. O que ele tá fazendo? Uma ligação dupla e 2 simples, ó. Uma dupla e 2 simples. Quantos buraquinhos sobrou? Ó, 1, 2. Ô, gente, aqui, aqui. SP2. Ô, gente, não, fala sério. Química é a melhor matéria, não tem jeito. Agora esse aqui, ó. 2 duplas, aqui, ó. 2 duplas. Mas quer ver vocês ficar trocando rápido em um e outro, aqui, ó. 2 duplas tem um buraquinho. SP. Uma tripla e uma simples. SP. Exercício aqui, ó. Ih, perdi tudo já. Eu fico desenhando cachorro pro meus filhos com sombra. Aí eu perdi os movimentos já. Aqui, ó. Mas pera aí. Aqui, ó. Uma tripla e uma simples também. SP. Tá bom? Mariana, ótima pergunta. Vou falar agora com vocês sobre isso. Então, o primeiro ponto importante para a gente é aprender a reconhecer. 4 ligações simples, 1, 2, 3 buraquinhos, SP3. Uma dupla e 2 simples, 2 buraquinhos, SP2. 2 duplas, 1 buraquinho, SP. Uma tripla e uma simples, tem um buraquinho também, SP. Ô, gente, química é a melhor matéria. A Mariana perguntou aqui se a gente tem que gravar os ângulos para o Enem. Tudo que vocês guardam é bom. Mas o Enem não costuma cobrar ângulos. Então, de tudo que tem nessa tabela aqui, ó, essa coluna aqui não é importante. É a menos importante de todas. Essa aqui não importa muito pra gente. Agora, eu tenho que guardar quais são os tipos de ligações? Ô, gente, só é pro negócio. E só tem ligação simples. A simples é a sigma. Você não tem que decorar isso. É consequência do tipo de ligação que eles fazem. Olha isso aqui. Uma dupla e 2 simples. Sigma, sigma, sigma e uma pi. Ah, eu tenho que decorar então que é 3 sigmas e uma pi. Não, gente. Você tem que saber fazer. Não precisa decorar isso não, hein? Sabe fazer. Aprendeu a fazer, tá de boa. Esse aqui. Olha lá. Uma sigma e uma pi. E uma sigma e uma pi nos dois. 2 sigma e 2 pi. Ô, gente. Tem que decorar isso aqui não. Tem que saber fazer. Agora, isso aqui tem que saber? Tem. Isso aqui cai na prova? Cai. Aqui, ó, presta atenção, ó. Efeito especial. Escuta, tio. Atenção, não pode esquecer. Escuta, gente, presta atenção. Tem que saber essas geometrias? Sim. Sim, por quê? Porque o Enem com muita frequência mostra alguns compostos, quase sempre é o grafite. Já que é umas 3, 4 vezes. O grafite é o grafeno. E pergunta algumas coisas sobre essa estrutura. O grafite ou grafeno, ele é isso aqui, ó. É uma sequência disso daqui. Um monte desses. Grafite ou grafeno tem um carbono com hibridação do tipo sp2. E a geometria que
que os carbonos sp2 têm é a geometria trigonal plana. Isso cai na prova. Então, é importante saber isso? É. Guardem isso, pelo amor de Deus. Não esquece. Vão treinar. Tetraédrico é... Ixi, hoje não pensei em mostrar a geometria. Deixa eu pegar 4 coisas aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pera aí. Tetraédrico é isso aqui, ó. Parece uma pirâmidezinha, tá vendo? Esse é o formato que o carbono tem. Beleza? Então, tetraédrico, isso aí, 3D, Gabriel. É a geometria que o carbono do tipo sp3 tem. Se ele for sp2, ele é do tipo trigonal plana. E se for sp, ele é retinho, linear. Em breve, pessoal, vocês vão ter uma aula sobre geometrias, né? Mais específica só sobre geometrias. Então lá a gente volta a falar mais sobre isso, né? Aqui é mais sobre o... Beleza? Pode falar, Daiane. Naquele exemplo que o senhor mostrou, do que o senhor desenhou, a pergunta que eu tinha feito era em relação àquilo. Só aqueles dois que o senhor marcou que são Ah, tá, sim. assimétricos? Sim, só aqueles dois que vão ser... Mentira, o do metil também vai ser. O do tracinho... Epa, assim pra vocês, né? O do tracinho também, ele é assimétrico, tá bom? Aqueles dois que eu marquei, mais o do tracinho. Aquele do tracinho também, ele é assimétrico, tá bom? Vão ser 3 naquele exemplo. Tá, já. Tá, já, Beleza? obrigada. Então vamos treinar aqui bem rapidinho, gente, ó. Esse carbono aqui, ó, ele é de qual tipo? Quantas ligações estão fazendo? Meu Deus do céu, tracejado desse aqui, código de barra? Não, gente, presta atenção. Isso aqui é para representar ligações simples. Essa é uma ligação que está para frente. Essa é uma ligação que está para trás. Então, para mostrar a posição no espaço, geralmente a gente usa essas ligações esquisitas. Esse carbono aqui, ó, faz quantas ligações simples? 4. 1, 2, 3. sp3. Vou pôr uma legenda aqui para nós treinar. Aqui, ó. Quadradinho rosa, sp3. Esse aqui, uma dupla e duas simples. Ok, ó? Uma dupla, duas simples. 2 buraquinhos. Esse aqui, sp2. Esse aqui, mesma coisa, ó. Uma dupla e duas simples. 1, 2, sp2. Esse aqui de novo, ó. Quantas ligações simples ele faz? 4. 1, 2, 3 buraquinhos. sp3. Esse aqui faz uma simples e uma tripla. Um buraquinho só, sp. O de baixo, mesma coisa. Um buraquinho só, sp. Beleza? Vamos fazer agora aquele exercício só pra gente terminar. Ficou faltando só ele. Aqui, ó. Os átomos de carbono ligados ao átomo de nitrogênio são do tipo sp? Esse aqui, ó. Carbono ligado a nitrogênio. Ele é sp? Uma dupla, duas simples. Esse aqui, ó, sp2. Não é. Esse aqui, sp3. Não é. Esse aqui, sp3. Também não é. Então aqui eu tenho um carbono ligado a nitrogênio que é do tipo sp2, do tipo sp3 e do tipo sp3. Então tá certo isso aqui, ó. Os átomos de carbono ligados ao nitrogênio possuem hibridação do tipo sp. Tá errado. Segundo aqui, ó. Essa molécula tem 4 carbonos do tipo sp2. Carbono sp2 ele tem uma dupla e duas simples. Vamos procurar quantos carbonos fazem ligação dupla aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Eita, acabou. Esse aqui tá certo. Ele tem 4 carbonos do tipo sp2. Mas ele tem os ligados ao nitrogênio com hibridação sp? Agora, matamos a questão. Olha só, a gente aprendeu na aula de hoje tudo isso aqui. Uma questãozinha inteira. Aqui, ó. 2 estão certas, 2 estão erradas. Aí, né? Nesse esquema aqui, qual que é a resposta certa? Letra A. Nossa, fica até sem A. Aqui, ó. Ela tá falando aqui sobre os átomos de carbono que estão ligados ao nitrogênio, tá bom? Quais são os átomos de carbono ligados ao nitrogênio? O nitrogênio tá aqui, ó. Aqui, aqui. Quais são os átomos de carbono ligados ao nitrogênio? Esse é um carbono ligado ao nitrogênio. Esse é um carbono ligado ao nitrogênio. E esse também. Qual que é a hibridação desses carbonos? Esse aqui, ó. Dupla e duas simples. 1, 2. Ele é sp2. Então, esse verdinho aqui, ó, ele é sp2. Agora, esse e esse, eu tô vendo só 3 ligações simples. Por que eu não tô vendo 4? Porque a quarta é hidrogênio oculto, hidrogênio que está escondido. Então, aqui eu tenho 4 ligações simples. Tanto esse quanto esse são do tipo sp3. Vamos lá, agora vamos encontrar os 4 sp2, que é o que está faltando aqui, ó. sp2 ele tem que ter o quê? Uma ligação dupla e duas simples. Uma dupla e duas simples. O que eu tenho aqui que tem ligação dupla e simples nos carbonos? Ó, esse aqui, carbono que faz dupla, ele é sp2? Esse aqui é.
Vamos procurar mais carbono que faz ligação dupla. Ó, esse aqui. Ele é sp2? Ele é. Um carbono que faz ligação dupla e duas simples, ele é sp2. Esse aqui, ele é sp2? É. Ah, mas eu tô vendo só uma simples. Ô, gente, a outra é hidrogênio oculto. Ele é simples, só que tá escondido. Então aqui, ó, carbono que faz uma ligação dupla só, ele é sp2. E por fim eu tenho esse aqui em cima, ó. Carbono que faz uma ligação dupla, ele é do tipo sp2. Porque eu tenho 4 carbonos sp2. Esse e esse. Beleza? Nossa, já falei demais. Então vamos lá, gente. Tchauzinho pra vocês. Juízo. Valeu, é nóis. Até semana que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem entrar em contato. Semana que vem a gente continua. Um abraço. Valeu, Química Melhor Matéria. E Panetone melhor que Chocotone. Eu para a gravação aqui.